Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo eu juntei as questões de Química da Faculdade de Santa Marcelina, processo seletivo de medicina para ingresso no segundo semestre de 2026. Nesse vídeo eu juntei todos os outros vídeos da questão 1 até a 10. Então esse é um vídeo longo, que se você está prestando o vestibular da banca da VUNESP, treinar essas questões vai ser uma excelente revisão para vocês. Vamos começar? Essa é a primeira questão. O texto dela nos trouxe: a formação dos solos ocorre pela ação do intemperismo físico e do intemperismo químico sobre as rochas, as quais promovem a degradação da rocha original, até que não haja nenhum vestígio do material inicial. No intemperismo físico, ocorre fragmentação da rocha em partes menores, como mostrado na figura. Então, você tem uma figura, é um cubo, né, 2x2, e depois da fragmentação, depois do intemperismo físico, você passa a ter vários cubos um por um. Então, eu vou até destacar essa informação, porque eu vou falar dela. O intemperismo físico é a fragmentação da rocha. O texto segue dizendo que no intemperismo químico ocorrem transformações na composição da rocha, formando materiais como argila, carbonato, silicatos. É um processo acentuado pela presença de certos gases na atmosfera, como o dióxido de enxofre, SO2, emitido nas erupções vulcânicas, que reage com a água das chuvas, formando o ácido sulfuroso, o H2SO3. A equação a seguir representa a reação entre a acidez da água da chuva e o feldespato, e deu a fórmula, e um mineral composto por silicato de alumínio, potássio e outros metais. Tem uma equação química e ela está balanceada, e o texto ainda traz: considere que em determinado evento de erupção vulcânica houve grande liberação de dióxido de enxofre para a atmosfera e que esse composto se combina com a água das nuvens, formando o ácido sulfuroso. A pergunta até que enfim. Com base na teoria das colisões efetivas, apresente o motivo pelo qual a velocidade de formação do solo aumenta à medida que ocorre intemperismo físico. Então, moçada, é importante a gente falar sobre a teoria das colisões e a gente relacionar com o intemperismo físico. Então, essa primeira parte do item A gente vai explicar por que a formação do solo é mais rápida quando o solo sofreu intemperismo físico, quer dizer, quando aconteceu fragmentação da rocha. O que eu preciso que você lembre aqui de teoria das colisões? Você lembra? Segundo a teoria das colisões, qualquer fator que altere o número de colisões altera a velocidade. Nesse caso, olha o que rolou. Quando acontece o intemperismo físico, ocorre fragmentação, diminui o tamanho, aumenta a superfície de contato do fragmento, aumenta a superfície de contato da área disponível para a reação. Eu passo a ter uma, duas, três aqui no vão entre um cubo, entre esse pedaço de rocha e o outro. Então, eu aumento a superfície de contato. Então, para responder o item A aqui, o aluno precisa relacionar com a teoria das colisões, tem que falar sobre o aumento da velocidade. Bom, eu vou anotar aqui um resumo do que eu acredito que seja uma boa resposta. Quando acontece o intemperismo físico, a fragmentação da rocha aumenta a superfície de contato do fragmento que está formando o solo. E isso aumenta a chance de colisões entre os fragmentos da rocha e os agentes químicos que vão fazer o intemperismo químico. E esse aumento na chance de colisões aumenta a velocidade da formação do solo. Tudo isso apenas na primeira parte do item A, porque tem mais. Vem ver comigo, ó. Deu o nome da ligação química rompida quando o íon feldespato libera o K+, na reação com a acidez da chuva. Quer dizer, se vai liberar íon, a ligação rompida foi a ligação dos íons, como ela chama, você lembra? Ligação iônica. Tudo isso cobrado só no item A da primeira questão. Agora, vamos para o item B. Escreva a fórmula do sal formado pelo K+, que é o cátion, e o ânion do ácido sulfuroso. Então, na letra B dessa questão, a gente tem que escrever a fórmula do sal. E para isso, vou escrever aqui embaixo para lembrar com você. Os cátions sempre ficam na esquerda, tá aqui o K+. O ânion do ácido sulfuroso, é só você pegar ele aqui, tá aqui o nosso ácido sulfuroso,
Para lembrar, vou escrever ele aqui do lado esquerdo. Para você lembrar quais são os ânions aqui, ó, você vai separar H+, o 3 não sobe porque é só do O, e o SO3, o 2 sobe, 2-, essa é a fórmula do sulfito. Então, a fórmula do sal vai combinar o K+ com SO3, 2-, faz aquele equilíbrio de cargas que a gente chama de escorregador. K2SO3 é a fórmula do meu sal. Eu precisava só colocar a resposta com a fórmula do sal, não precisava colocar os íons. Essa foi a primeira parte do item B. E para fechar, escreva a equação de ionização da primeira ionização do ácido sulfuroso. Olha que interessante, a FABERP, em 2024, cobrou esse mesmo tipo de questão. Primeira etapa da ionização. Então, o aluno que vem treinando prova, vem treinando conteúdos que vão aparecer na sua prova. Então, vamos lá. Ó, então, você pega o ácido sulfuroso, o H2SO3, coloca ele em meio aquoso e tira o H+. Isso, em meio aquoso. Formou o HSO3, que é o ânion bisulfito. Moçada, eu estou corrigindo aqui com vocês, estou corrigindo os simulados dos meus alunos, estou muito feliz. A maior parte deles já pegou o ritmo de responder perguntas da prova e foi sucesso aqui. Bom, para você que está fazendo em casa a correção dessa questão, espero que ela ajude a compor seu repertório de questões de prova da VUNESP. Vamos agora para a questão número 2 da Faculdade Santa Marcelina. O enunciado nos trouxe: a substituição do silício pelo diamante como material semicondutor em dispositivos eletrônicos é objeto de pesquisa e já mostrou resultados promissores, pois o diamante apresenta vantagens sobre o silício, como maior dissipação de calor, maior tolerância a temperaturas elevadas e suporte a altas voltagens. O diamante pode ser produzido em escala industrial pela conversão do carbono grafite, C-grafite, em diamante, C-diamante, processo que envolve o controle da temperatura e da pressão. O gráfico representa a variação de energia envolvida na combustão do carbono grafite e do diamante, e você tem um gráfico de termoquímica aqui, D para diamante, GR para grafite, ambos no estado sólido reagindo com oxigênio gasoso, e aí liberando CO2, e cada um deles com uma entalpia de combustão indicada pelo gráfico, por essa seta que está aqui, indicada para baixo. Considere a posição do carbono e do silício na classificação periódica e suas camadas de valência. Identifique uma característica comum na configuração eletrônica desse elemento. Moçada, aqui o aluno tinha que ir lá na tabela periódica e eu convido você a fazer isso. Procura a sua tabela periódica. Encontra o carbono e encontra o silício. Eu estou aqui com a nossa tabela periódica e para encontrar o carbono, veja só, o carbono está aqui e o silício está logo embaixo. Ambos estão no grupo 14 e a gente guarda que essa é a família 4A. Vamos voltar para a questão para responder informações sobre isso. Nós fomos lá na tabela periódica e verificamos que ambos são elementos da família 4A. Então, considerando que eles são da família 4A, e suas camadas de valência, identifique a característica comum na configuração eletrônica desses elementos. Então, para responder essa parte A, vou responder aqui, carbono e silício, elementos da família 4A, o mais formal e o mais correto é você dizer que eles são do grupo 14, apresentam 4 elétrons na camada de valência. Então, você precisava comentar que a característica comum deles é que ambos têm 4 elétrons na camada de valência. E agora, vamos para a segunda parte, ainda do item A. Escreva a distribuição eletrônica em camadas, ou distribuição eletrônica geométrica, do átomo de silício. Então, para você fazer a distribuição eletrônica desse modo, como estão pedindo, você precisa saber o número atômico do silício. E você sabe como você consegue o número atômico? De novo, tabela periódica. Voltei aqui na tabela periódica e às vezes o aluno fica em dúvida, é o 14 ou o 28? A tabela sempre te conta, ó, quem que é o número atômico? É o número que está escrito em cima do símbolo, 14, então é o número atômico do silício? Volta lá para a questão, vamos resolver essa parte. Que o elemento silício tem o número atômico 14, e quando a gente vai fazer distribuição eletrônica a gente pode ter escrito o número 14 aqui de lado,
Eu primeiro, antes de fazer em camadas, eu preciso fazer a distribuição eletrônica em níveis de energia. E nós vamos começar assim, fazendo a distribuição em níveis de energia. E ela fica 1s2, 2s2, 2p6, e o elétron é esse pequenininho, lembra? Vem contando, ó. 2 e 2, 4, e 6, 10. Tá chegando, hein? Depois 2p6, 3s2, deu 12, e na sequência, 3p para dar 14, 2. Só que isso não é distribuição em camada. Isso é distribuição em níveis de energia. Agora, para passar para camadas, olha o que a gente pode fazer. A gente pode lembrar que a camada K é o número 1 que está aqui. Então, isso aqui é a camada K. A camada L é a camada do nível 2. Então, é isso aqui mais isso aqui, camada L. E, por fim, a camada M é esse aqui que é o número 3. Então, veja só, eu vou começar a resposta aqui do item A colocando um pedaço da pergunta, é só um comando. A pergunta foi, escreva a distribuição eletrônica em camadas do silício. Então, esse pequeno comando, ó, distribuição eletrônica em camadas do silício fica. A camada K, ó, que é o número 1, ela está com 2 elétrons. Então, bora K2. A camada L, que é o número 2 aqui, ó, 2 com 6, 8. Beleza. E, por fim, a camada M, que é o número 3, soma 2 e 2, 4. Então, essa é a distribuição eletrônica em camadas do silício. Moçada, aqui mora uma confusão que alguns alunos podem fazer. O pedido foi distribuição em camadas, e isso aqui que eu coloquei no meu gabarito é que é distribuição em camadas. Isso que eu fiz aqui é distribuição em níveis de energia. A banca não vai te dar nota com essa distribuição em níveis de energia, porque não foi isso que foi pedido. Você tinha que responder isso aqui. K, L, M. Para elementos maiores, você colocaria mais camadas. E agora, vamos para o item B. Escreva a equação termoquímica que representa a conversão do carbono grafite em diamante, indicando a variação de entalpia. Gente, aqui nesse B, eu quero grafite virando diamante, e aqui está o grafite. Veja só. Eu brinco que acabou a tinta, ó. Agora sim, voltou a tinta. Aqui está o grafite, aqui está o diamante. Eu vou ter que escrever essa equação. Para a gente responder essa equação, a gente pode observar, olha, que o carbono grafite pode perfeitamente virar o carbono diamante. Então, é grafite virando diamante, a flecha fica para cima aqui. Eu vou procurar responder essa questão do jeito mais simples, que é utilizando o gráfico. Claro, a gente podia usar a regra lei de Hess aqui, vou apagar que está muito rabiscado. A gente podia usar a lei de Hess para responder essa questão, mas o estudante ele precisa de fluidez mental. Olha só, se eu quero grafite virando diamante, tá aqui, se esse foi o pedido da minha questão, vou pôr aqui, ó, eu quero grafite, carbono, grafite sólido, se transformando em carbono, diamante, sólido. Vou usar o mesmo tipo de notação que a banca usou. Alguns alunos deixaram o O2 escritos e não faz sentido você deixar o O2 escrito, porque olha só, tem O2 aqui, tem O2 aqui. Então, o grafite virando diamante não precisa do O2, é só um se transformar em outro. Se fica melhor para você entender, imagina a seguinte situação, olha, você tem a do grafite, então vai ficar assim, ó, grafite mais O2 virando CO2, né, que é o que está escrito aqui nessa reação. A outra reação que você tem, você precisa dela invertida, porque você quer o diamante do lado dos produtos. Então, já vou colocar ela invertida, ó. Diamante aqui, mais O2 aqui, carbono diamante, né? Virando CO2 gasoso. Quando você soma as etapas, ó, você vai cortar o CO2 e você vai cortar o O2. E aí, na sua global, quem vai sobrar? Carbono grafite, formando carbono diamante, que é o que está aqui. Essa equação não pode ter O2. É como se fosse uma equação matemática, né? Tem O2 antes do igual e depois do igual, vai cancelar. Se você deixou mais O2 aqui, mais O2 aqui, a banca, no critério de prova, não disse que houve perda de nota, não houve nenhum aviso. Mas a equação não está completa. E a equação termoquímica que representa a conversão não tem O2. Bom, feito isso, agora eu tenho que calcular o ΔH ainda no começo do item B. Eu tenho que determinar qual que é a entalpia dessa reação que eu acabei de calcular. Olhando para a equação, olha só, a flecha está para cima. Se a flecha está para cima, é uma entalpia positiva. Positivo significa que é calor absorvido. E aí, agora, o cálculo que eu vou fazer
tranquilo. Veja só, se essa linha toda aqui, ó, ela mede 395,4 e essa linha aqui, ó, ela mede 393,4, a de cima mede um número que complementa, só que positivo, porque o sinal está para cima. Então, o seu cálculo vai ser assim, ó, 395,4, vou fazer a diferença com 393,5, me ajuda na matemática aqui, ó, deu 1,9, e esse 1,9 é positivo, porque a seta está para cima, e é, portanto, um processo endotérmico. Beleza. Aí eu não posso deixar sem a unidade. Copio a unidade aqui, 1,9 kJ é o ΔH desta equação. Feita a resposta dessa parte B, vamos para a segunda parte da parte B. Cálculo em quilojoule, a energia necessária para converter 540 gramas de carbono grafite, sabendo que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol em diamante. Olha, essa equação aqui, ela tem uma estequiometria relacionada a ela. O que você pode ver? Que a cada 1 mol de carbono grafite, a energia envolvida é de 1,9 kJ. Essa é a estequiometria que a equação nos proporciona. Então, para resolver a segunda parte do item B, se 1 mol de grafite absorve 1,9 kJ, 1 mol de grafite são 12 gramas. Então, ao invés de dizer 1 mol, o estudante pode dizer 12 gramas. Vou fazer essa conta aqui, ó. 12 gramas de carbono grafite absorvem 1,9 kJ de energia. Beleza. E se for 540 gramas de carbono, não 12 gramas como 1 mol, 540 gramas, quanto vai ser a energia? Ou estou olhando aqui, não usei x nenhuma vez, então vou usar pela primeira vez o x aqui. Nosso cálculo, então, vai chegar em 540 vezes 1,9 dividido tudo isso por 12. Gente, muita atenção nesse cálculo aqui agora. Você tem que fazer conta, você já está acostumado, você sabe que não tem saída. Tem que fazer a conta, gente. Fiz a conta aqui e deu 85,5 kJ de energia. Às vezes, o estudante tomou um outro caminho. Pegou esses 540, dividiu pelos 12 para descobrir mol. Descoberto mol, você chega em 45 mols, e você faz o cálculo e vai chegar no mesmo número aqui, 85,5 kJ de energia necessário para a conversão de 540 gramas de carbono grafite em diamante. Só para dar um comando para essa resolução, né? Porque eu fiquei sem espaço, nem fiz o comando podia ser assim, ó, cálculo da energia para a conversão. Então, usaria um pedaço, ó, cálculo da energia necessária para a conversão, 2 pontos. E aí, começaria todo o cálculo aqui. Bom, questão feita. Espero que você tenha acertado a resolução. E se não, aproveita para usar essa questão e compor seu repertório de questões da VUNESP. O enunciado da questão número 3 nos trouxe a seguinte informação. A presença de oxigênio, O2, dissolvido na água, H2O, é essencial para a sobrevivência de diversas espécies de animais que vivem nos rios, lagos e oceanos. A solubilidade do gás oxigênio é influenciada principalmente pela temperatura da água e pela presença de sais dissolvidos. A concentração de gás oxigênio na água do mar é aproximadamente 15% menor que a concentração desse gás em rios e lagos de água doce. O gráfico mostra a solubilidade do oxigênio em água doce, em função da temperatura. Você tem a curva de solubilidade, uma curva que está descendo, isso tem um significado. Significa que a dissolução dessa substância é uma dissolução exotérmica, quer dizer, quanto maior a temperatura, menos a substância dissolve, neste caso é um gás. E ainda o texto. A espécie truta arco-íris pode sobreviver tanto em água doce quanto em água salgada. Para a criação desse peixe em água doce, a temperatura da água deve variar entre 14 e 28. Já vamos marcar esses números aqui no gráfico. Algo entre 14 e 28 a temperatura. Intervalo em que as concentrações de oxigênio dissolvidos estão adequadas para o desenvolvimento da espécie. Pergunta A.
Escreva a fórmula de Lewis para o gás oxigênio. Gente, mais uma vez a Unesp cobrando fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Para o gás oxigênio, isso fica assim. Eu primeiro vou fazer o comando da resposta, né? Então, a fórmula de Lewis para o gás oxigênio, e aí vou desenhar o oxigênio com os seus 6 elétrons da última camada, tá aqui. Aí, vou desenhar um outro oxigênio também com seus 6 elétrons na última camada. A banca aceitou assim e a banca declarou no critério de prova que era aceito que você fizesse esse envolver do par de elétron aqui. Era importante que você mostrasse os elétrons, é isso que caracteriza a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, você mostrar os elétrons. É importante que se você desenhou o elétron com bolinha para um, para o outro também tem que ser bolinha. E aí está aí compartilhado, feito a primeira parte do item A, que é a fórmula de Lewis do gás oxigênio. E ainda outra pergunta, ainda no A. Quantos pares de elétrons não compartilhados existem em uma molécula de gás oxigênio? E agora, para a gente contar, eu vou apontar com um apontador aqui, ó. Primeiro par, olha o apontador aqui, ó. Primeiro par, segundo par, terceiro par, 4 pares de elétrons. Então, na resposta, há 4 pares de elétrons não compartilhados na molécula de gás oxigênio. Pronto, respondido o item A, bora para o item B. Determine em miligramas por litro o teor mínimo de gás oxigênio adequado para a criação da trufa arco-íris na água doce. Lembra a temperatura que a gente destacou? De 14 a 28? Então, vamos olhar no gráfico. Então, vou subir aqui, encontrei aqui um número entre 10 e 11, vou anotar aqui um número perto de 10,5, e é só copiar a unidade aqui do lado, ó, miligrama por litro, na temperatura de 14 graus. Na temperatura de 28, vem ver aqui, ó, a quantidade é quase exatamente em cima, né? 8 miligramas por litro. Vem ler a pergunta direito comigo, olha. Qual o teor mínimo de gás adequado para a criação da truta arco-íris na água doce? Diante da pergunta, determine em miligrama por litro o teor mínimo. Então, é o teor mínimo, ele acontece na temperatura de 28 graus Celsius. E o valor é de 8 miligramas por litro. É de 8 miligramas por litro. Assim, o teor mínimo de gás oxigênio para a criação da truta arco-íris na água doce é de 8 miligramas por litro, como a gente pôde observar no gráfico. Olha, lembra que a questão disse? Temperatura de 14 a 28. Essa é a temperatura ideal, essa faixa. Em 14, a quantidade é 10,5. Em 28 graus Celsius, a quantidade é 8. Então, a quantidade mínima é 8. Feita a primeira parte do item B. Agora, vamos para a segunda parte do item B. Com base nas informações do texto, calcule em gramas a massa de oxigênio dissolvida em um tanque contendo 1.000 litros de água do mar em 28 graus Celsius. Então, o meu comando aqui vai ser cálculo da massa de O2 dissolvida, ou só cálculo da massa de O2. Olha, o que eu espero que você perceba, que essa quantidade, nessa temperatura de 28 que nós observamos, essa quantidade de 8 miligramas por litro, a gente pode observar que essa quantidade de 8 miligramas por litro é de água doce, como está indicado no gráfico aqui, foi dito aqui no texto, ó. Esse gráfico é sobre água doce. Foi dito também para a gente que na água salgada a solubilidade ela é 15% menor. Então, olha, na água do mar a solubilidade é aproximadamente 15% menor. Então, o que a gente pode entender? Como esse de água doce é de 8 miligramas por litro, vou entender assim, ó, é o 8 miligramas, né? É o tanto total que dá para dissolver. Só que na água do mar dissolve 15% a menos desse gás. E aí, então, 15% a menos quer dizer 85%. Então, eu vou multiplicar em cruz e a minha primeira pergunta aqui vai ser qual que é a massa de gás oxigênio que dá para dissolver na água do mar, em 1 litro de água do mar. Então, vou fazer o cálculo e vou chegar em 6,8 miligramas. Só que isso tudo foi para 1 litro. Então, veja só, se na água do mar 6,8 miligramas por litro na água do mar, o que significa esse número? Vai ficar apertadinho aqui, ó. 6,8 miligramas
em cada 1 litro, ó, miligramas. A gente quer saber em 1.000 litros. A gente vai fazer essa conta, vai chegar em 6,8 vezes 1.000 miligramas. Passando para gramas, é só tirar esse 10⁻³. Nossa resposta vai ser 6,8 gramas. Então, só para responder aqui, a massa em gramas vai ser de 6,8 gramas de O2 dissolvido. Espero que você tenha gostado dessa resolução e que ela ajude a compor o seu repertório para estudar para provas da VUNESP. Esse é o foco dessa sequência de vídeos, te ajudar a se preparar para a prova da Unesp do final do ano, seja qualquer que for ela dessa banca da VUNESP. A questão número 4, o enunciado dela nos trouxe: a produção de biometano é uma prática ambiental sustentável, pois esse combustível pode substituir o gás natural e contribuir para a redução da demanda por combustível fóssil. O biometano é obtido a partir da purificação do biogás produzido em biodigestores, processo que envolve principalmente a remoção do dióxido de carbono, CO2, e do sulfeto de hidrogênio, H2S, presentes no biogás formado. Essa etapa busca aumentar a fração de metano, CH4, permitindo que o biometano seja utilizado em combustões para a geração de energia. A tabela apresenta a composição percentual de um biogás produzido a partir do lodo removido no processo de esgoto e armazenamento em um recipiente de 3.000 litros de volume a 1 atm e 300 K. Você tem os gases e a porcentagem do volume de cada um dos gases relacionados. A remoção do CO2 é feita por lavagem do biogás com água, enquanto o H2S reage com óxido férrico de massa molar 160, contido em uma esponja adsorvente, conforme a equação balanceada. Finalmente a pergunta, letra A. Escreva a fórmula da substância formada pela dissolução do CO2 em água. Se você me acompanha faz tempo, você sabe que eu prefiro respostas com um pedaço da pergunta, resposta menos direta. Mas a banca aceitou a resposta direta aqui. Então, para responder aqui, o estudante podia só dizer qual é a substância que é formada. E, neste caso, a substância é o H2CO3. Esse é o gabarito, mas eu vou te mostrar por que isso acontece. Quando a água encontra o CO2, forma o ácido carbônico, H2CO3. Você pode fazer até uma espécie de soma, ó. H2, um O, aqui também tem um O, um C, C fica no meio, e 3O, H2CO3, ácido carbônico aqui. A pergunta foi só a fórmula. A fórmula da substância formada pelo CO2 em água é H2CO3. Você não precisava escrever essa equação como eu escrevi aqui do lado esquerdo. Bastava escrever a fórmula da substância formada. Eu estivesse fazendo essa prova, teria colocado como gabarito: a fórmula da substância formada é H2CO3. Ponto final. Na A, ainda a pergunta foi: equacione a reação de combustão completa do metano. E, mais uma vez, um comando da resposta. Então, repara que o meu comando não é muito longo. Eu escrevo combustão completa, posso até colocar do metano, e vou escrever aqui embaixo para vocês. O metano é o CH4. Toda vez que a gente fala combustão, tem que pegar o combustível e reagir com o comburente O2. A gente põe uma flecha e escreve os dois produtos formados. No caso de composto orgânico, um produto formado é o gás carbônico e, como tem hidrogênio, um outro produto formado é a água. E aí, essa equação tem que ficar balanceada. Carbono tem um, então tá balanceado. Já vou pôr o número 1 aqui para travar, para mostrar aqui para mim mesma, né? Que eu já olhei o carbono, vou olhar hidrogênio, agora tem 4. Aqui tem 2, para acertar eu coloco 2 aqui na frente. E para fechar o oxigênio, nos reagentes tem só 2, no produto tem 2, no CO2, mais 2 em 2H2O, fechou 4, eu ponho 2 aqui na frente. Esse barulho que você tá ouvindo é minha cachorrinha que tá fazendo graça, querendo carinho. Acho que eu vou ter que pausar o vídeo um pouquinho lá, fazer carinho nela. Como ela tava falando muito, eu trouxe ela para todo mundo ver. Ela tava querendo carinho. Continuando a resolução da nossa prova, item A todo respondido, agora vamos para o item B. O item B pediu que, considerando a constante universal dos gases igual a 0,08, calcule em mol a quantidade de matéria de H2S presente no biogás produzido a partir do lodo do esgoto mencionado. Então, o comando novamente. Para a gente fazer o cálculo da quantidade em mol, a gente pode usar P vezes V, nRT. Equação de Clapeyron.
A pressão que a questão deu para a gente é de 1 atm. O volume que a questão deu é de 3.000 litros de gases. Só que o texto deixou bem claro que é 1% dos 3.000 que é do H2S, e a pergunta é sobre o H2S. 1% de 3.000 é 30 litros. Então, quanto é o N? Sendo que o R é 0,08, vou colocar 8 vezes 10 a menos 2, trabalhando com potência. A temperatura que a questão deu para a gente, 300K. 300K, 3 vezes 10 ao quadrado. Então, repara que agora, dessa maneira, eu me livro desse com esse, desse 3 com esse 3, e depois de tanto corte aqui, olha o que sobrou para o meu cálculo. 1 vezes 10, 10. Aqui eu cortei tudo, só sobrou 8. 10 dividido por 8 é igual a N. Faz a conta e você vai chegar em 1,25 mol de H2S, como foi pedido no primeiro pedaço do item B. E agora, o segundo pedaço do item B pediu: calcule em gramas a massa do óxido de ferro necessário para remover todo o H2S existente no biogás. Então, mais uma vez o comando: cálculo da massa do Fe2O3. Aqui a gente tem um cálculo estequiométrico, tão querido por tanta gente, né? Cálculo estequiométrico, para eu fazer uma resolução com ele, eu preciso das proporções em mol, ou seja, proporção estequiométrica entre essas duas. Então, eu não preciso dessa equação inteira, ó, traz para cá só as substâncias que importam. O Fe2O3 tem o número de balanceamento 1 para cada 3 do H2S. Lembra da linha do mol? Ó, 1 mol desse, 3 mol desse. Vai ficar apertadinho, mas vai dar certo. A gente sabe que o do H2S é 1,25 mol. E a gente quer X gramas do Fe2O3. E aí, lembra? Tem que converter ou não tem? Tem. Ixi, vai ter que calcular a massa. Mas olha que legal, a questão deu justamente essa massa aqui pra gente. Tá aqui, ó. Só substituir. 1 vezes 160 gramas. Aqui, mol, precisa converter? Não, não precisa. Só desce os 3 mols. Então, pronto, a nossa regra de 3 está aqui. Vamos multiplicar em cruz. Ficou apertado, mas lá na sua resolução você teria mais espaço. Seu cálculo vai te dar como, depois você termina o cálculo, vai dar 1 vezes 160, 160, que multiplica 1,25, tudo isso dividido por 3. Você faz esse cálculo, vai chegar em 66,666666, posso aproximar para 7 gramas de Fe2O3. Pronto, terminada a resolução dessa questão, eu montarei uma resposta, a massa, cálculo da massa, está mostrado. Terminada essa questão, terminamos o cálculo da massa, agora você precisa só organizar isso lá na sua folha de respostas. Vamos à questão número 5 agora. Em uma aula sobre separação de misturas, os alunos receberam uma mistura inicial contendo os seguintes componentes sólidos: nitrato de potássio, enxofre, areia, polietileno triturado. Todas essas substâncias tinham suas fórmulas do lado, como você pode perceber no texto. Essa mistura sólida foi transferida para um recipiente contendo o solvente líquido disulfeto de carbono e foi agitada. Após repouso, os fragmentos de polietileno flutuaram na superfície da fase líquida, enquanto uma fase sólida depositou-se no fundo do recipiente. Após a remoção do polietileno, a mistura foi filtrada, fornecendo a solução 1. O sólido retido no filtro foi então misturado à água. Em seguida, procedeu-se a uma nova filtração, obtendo-se a solução 2. Enquanto o sólido retido no filtro foi secado e armazenado. O quadro apresenta o comportamento dos componentes na mistura inicial em diferentes tipos de solvente. Então, veja só, o nitrato é solúvel em solvente polar e insolúvel em solvente apolar, e tem isso sobre todos eles que estão aqui. Na pergunta A, dê o nome do procedimento utilizado para separar polietileno presente na mistura inicial. Bom, se você voltar aqui no texto, ele diz para a gente que o polietileno foi o primeiro a retirar porque ele flutuou na superfície da fase líquida. Então, o que rolou foi o seguinte: nós tínhamos nitrato de potássio, enxofre, areia e polietileno, eram todos sólidos. Jogamos um solvente apolar. O disulfeto de carbono é um solvente apolar.
O solvente polar que estão falando aqui para a gente é a água. E veja só, o único que é solúvel é o enxofre. O texto fala para a gente que um deles flutuou, que foi o polietileno. Então, ele é insolúvel e flutuou. E se ele flutuou é porque ele é menos denso. Mas a pergunta não é sobre densidade, pelo menos não nesse momento. A pergunta é: dê o nome do procedimento utilizado para separar o polietileno presente na mistura inicial. O nome da técnica que separa por adição de solvente, que permite um flutuar e o resto não. E essa separação só se dá devido à adição de um solvente que tem uma densidade intermediária. Essa técnica nós vamos chamar de flotação. Então, para montar a resposta usando elementos da pergunta, o procedimento é chamado de flotação. E ainda na pergunta A, quantas fases a mistura inicial apresenta? Então, para a gente entender isso, vamos representar aqui a mistura inicial. A gente sabe que tem esses 4 componentes e colocamos um solvente apolar. Esse solvente apolar ficou nele dissolvido, então, o enxofre e o solvente aqui apolar. A gente sabe que polietileno flutuou, então vou colocar ele aqui flutuando. Polietileno, vou escrever poli, e que lá no fundo ficou sem dissolver o KNO3 e o SiO2. Não pediu para a gente explicar como são as fases, nem quais são as fases, só nos pediram para dizer quantas fases tem a mistura inicial. E para contabilizar essas fases iniciais foi mais fácil desenhando a fase de polietileno, a fase do solvente com enxofre dissolvido e a fase do fundo e a fase dessa coisa toda que ficou ali no fundo que não está distinguível uma da outra. A mistura inicial tem 3 fases. A pergunta B, sem querer, eu já acabei respondendo. Classifique o solvente CS2 quanto à polaridade. Moçada, vamos só lembrar aqui. Carbono é um elemento da família 4A, enxofre é um elemento da família 6A. Então, aqui é parecido com o CO2, só que no lugar do O é o S, que é o enxofre. O que acontece? Essa é uma molécula apolar. Então, eu vou responder aqui a pergunta. O solvente é apolar. E depois, para completar o item B, qual componente da mistura original está dissolvido na solução 1? Bom, quem fica dissolvido na solução 1 é quem é solúvel no solvente apolar. Portanto, o enxofre. Sem dúvidas, essa foi a questão de resolução mais rápida que a gente encontrou nessa banca, nessa prova do segundo semestre de 2026. Eu espero que ela ajude a compor o seu repertório para se preparar para as provas que estão por vir. Vamos com o enunciado da questão número 6, nos disse: uma professora de química sugeriu aos seus alunos que dividissem em grupos e construíssem um dispositivo conhecido como bafômetro, baseado na reação entre o etanol e o dicromato de potássio, para avaliar o teor alcoólico no hálito de indivíduos. Um grupo elaborou o dispositivo mostrado na figura. E aí você tem a figura e também uma referência bibliográfica. Uma amostra contendo etanol foi colocada em Erlenmeyer no lugar da bebida alcoólica. Quando o indivíduo sopra pelo canudo, o vapor do etanol presente na amostra é levado para o tubo de ensaio com dicromato de potássio, de cor laranja, e ácido sulfúrico. Nesse tubo ocorre uma reação entre o etanol e o dicromato de potássio, formando o sulfato de cromo terceiro, e é a fórmula dele, que tem cor verde. A equação a seguir, cujo balanceamento está incompleto, representa a reação ocorrida no tubo. Só para a gente entender a figura, aqui vai ser onde vai ter um assopro. Esse assopro vai cair aqui na amostra. Nessa amostra tem etanol. Então, nenhum aluno vai precisar consumir etanol para assoprar aqui. O Erlenmeyer está com etanol. O assopro vai ser um assopro puro, normal, de uma pessoa qualquer. Esse assopro vai movimentar a amostra de etanol e o vapor de etanol vai subir por aqui. O vapor de etanol vem para cá e aqui tem a solução de dicromato, solução ácida do dicromato de potássio, que no tubo de ensaio que vai chegar futuramente a amostra de etanol, depois da pessoa assoprar, obviamente, aqui tem uma solução ácida de dicromato de potássio. Vem ler comigo aqui, ó, o dicromato de potássio tem cor laranja. Então é importante, vou destacar, vou puxar para cá,
Esse dicromato de potássio tem cor, segundo o nosso texto, cor laranja. E a gente vai perceber que é isso, porque aqui na equação, olha, o dicromato de potássio está aqui com a cor laranja. Quando o etanol chega, olha o texto. Nesse tubo ocorre a reação entre o etanol e o dicromato de potássio na solução ácida. Então, por conta do ácido, por conta de cromato de potássio, quando o etanol chega, vai formar o sulfato de cromo terceiro, que é esse aqui. Aí sim fica verde. Então a cor verde só vai surgir depois da reação do dicromato de potássio da solução ácida com o etanol. E o etanol está aqui nesta equação, que segundo o nosso exercício ela veio incompleta, quer dizer, ela não veio balanceada. O texto diz, balanceamento incompleto. Agora vamos continuar com o texto ainda. A Santa Marcelina está se marcando por isso, né? Textos longos e não adianta pular o texto importa. Agora a pergunta. A mudança de cor, laranja para a cor verde, indica a presença de etanol na amostra. Forma-se ainda um aldeído, resultado da oxidação do etanol, água e sulfato de potássio. Pergunta A. Determine o número de oxidação do cromo no cromato de potássio. Então, a pergunta A, bem tranquila, vamos determinar o número de oxidação do cromo. Para você que está chegando agora nesse canal, toda vez que eu vou montar a resposta, eu puxo um pouquinho da pergunta para deixar um pouco mais organizada a resolução da questão. Então, veja só, o composto que eu tenho que achar o NOx do cromo é esse aqui, ó, K2CR2O7. E na hora que a gente vai achar NOx, eu tenho um hábito de, quando o meu aluno está começando a aprender NOx, eu faço o que eu chamo com os meus alunos de cruzadinha. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu explico passo a passo como que achar o NOx dos elementos. Mas aqui eu também vou te explicar bem passo a passo. Como é uma substância composta e a carga total dela é zero, vem aqui na esquina, ó, escrevo total, zero. E eu gosto de NOx individual de cada elemento, de circular. E a gente tem que decorar alguns NOx. Por exemplo, a gente tem que decorar que o oxigênio é -2 e que o potássio, por ser da família 1A, é +1. Então, eu quero que você observe aqui, eu marquei embaixo o NOx individual e agora em cima o NOx total dos elementos. Por exemplo, o oxigênio. Cada oxigênio é -2, mas são 7 oxigênios. Multiplicando, isso vai dar -14, tá aqui. O potássio é +1 vezes 2 mais 2. E aí a lógica matemática é assim, ó, lá em cima, ó. +2, um certo número com -14 dá 0. Que número está faltando? Está faltando +12. Só que +12 não é o NOx de cada cromo, é o NOx de 2 cromos. Guarda assim, ó, sobe fazendo vezes, desce dividindo, +12 por 2, +6. Então, dando a resposta final, né, cálculo do NOx do cromo, o NOx do cromo, e esse mais era obrigatório colocar. Recentemente, o vestibular da FAMERP, Banca VUNESP também, deu nota apenas para os candidatos que colocaram o mais em uma substância cujo NOx era mais alguma coisa. Então, por exemplo, nesse aqui, se o aluno coloca 6, pode ser que ele tenha perda de nota. Nessa prova, nesse critério de prova, nada foi avisado. Mas a minha dica para você é, NOx, coloca o sinal do mais, tem que pôr, não é opcional, é obrigatório. O NOx do cromo é +6. Fechamos o primeiro pedaço do item A. No segundo pedaço do item A, olha a pergunta. Considerando a equação devidamente balanceada, calcule em mol a quantidade de matéria de água produzida por mol de K2CR2O7. Para a gente fazer esse exercício, eu preciso então da equação totalmente balanceada. Para isso, eu vou balancear aqui mesmo. Vou tirar só essas informações que eu tinha escrito aqui agora e vou fazer o balanceamento dela com um vermelho um pouco mais forte. Costumeiramente, a gente começa balanceando por metais. E um metal que eu tenho aqui, ó, é o cromo, que está com 2 aqui nos reagentes. Tem que ter 2 no produto e tem também. Então, o cromo está balanceado. Depois eu vou para o potássio, que tem 2. E aqui o potássio também já tem 2. Bom, para que isso aconteça, então, o número do balanceamento aqui vai ter que ser 1, aqui 1 e aqui também 1. Quando a gente vai fazer balanceamento, a gente deve começar para os elementos mais exclusivos. E, geralmente, os mais exclusivos são os metais. Feito o balanceamento dos metais, eu posso ir para o ametal como enxofre. Olha o enxofre aqui. Eu não tenho enxofre em nenhuma outra fórmula, mas tenho nessa.
E nessa fórmula eu vejo que são 4 átomos de enxofre. E quando eu venho olhar para cá, olha só, aqui nessa substância tem 3 e nessa aqui tem mais um, fechando o balanceamento do enxofre. Então, nosso problema está com o hidrogênio. Eu podia ter ido direto, mas eu preciso mostrar para você. Lá na hora da sua prova, você vai passar por esses elementos. Você precisa passar, porque vai ter um peguinha por ali. Você precisa olhar se eles estão também balanceados. Aqui, quem não está balanceado e é definidor vai ser o hidrogênio. Então, olha, a primeira fórmula não tem hidrogênio. Essa segunda fórmula tem 4 vezes 2. Então, só essa fórmula aqui, ó, tem um total de 8 hidrogênios. A segunda fórmula aqui, ó, tem 3 vezes 6, 18 hidrogênios. Então, se você fizer a conta comigo, o total de hidrogênios são 26 hidrogênios. E aí, aqui, a forma que tem hidrogênio é a água. Você não sabe quantas moléculas de água são, mas sabe que cada água tem 2 hidrogênios. Então, vou deixar aberto aqui. Essa outra aqui, que é o aldeído, que o texto fala pra gente, tem 3 vezes 4, já tem 12 hidrogênios. Então, vai fazer a conta comigo. Se nos reagentes eu tenho 26 e nos produtos eu tenho 12, tá faltando 14 hidrogênios. Como é que eu faço para ter 14 hidrogênios? Eu tenho que colocar o número 7 na frente da água. E na hora que eu faço isso, tudo vai ficar balanceado. A gente pode só conferir com o oxigênio, quer ver? Vou até anotar os números aqui, ó. A primeira fórmula tem 7 oxigênios. A segunda fórmula tem 4 vezes 4, 16 oxigênios. E a terceira fórmula tem 3 vezes 1, 3 oxigênios. A conta fica fácil, porque 7 mais 3, 10, mais 16 deu 26 oxigênios. A gente vai fazer a conta nos produtos também agora para conferir, olha. 7 vezes 4, 12 oxigênios. A segunda fórmula tem 7 oxigênios. A terceira fórmula tem 3 oxigênios. E a última fórmula aqui tem 4 oxigênios. Agora a conta ficou um pouco enrolada, mas olha, vou fazer 7 mais 3, 10, mais 12, 22, mais 4, 26 oxigênios também. Então, observa, tudo balanceado. A equação balanceada, então, ficou 1, 4, 3, 1, 7, 3, 1. Equação balanceada. Bom, agora vou à pergunta, né? Considerando a equação devidamente balanceada, agora ela está, calcule o número de mol, quantidade de matéria de água produzida por mol do dicromato de potássio. Então, o comando da pergunta, eu tenho aqui, então, um exercício de estequiometria. Olha o que eu vejo. A cada 1 do dicromato de potássio, eu tenho 7 moléculas de água. Então, a nossa proporção já é a nossa pergunta. Em cada 1 mol do dicromato, eu tenho 7 mol de moléculas de água. Então, minha resposta é, são produzidos 7 mols de água. Então, são produzidos 7 mols de água por mol de dicromato de potássio. Observa que o que eu tenho que pôr na resposta é pouca coisa, mas o trabalho que deu para chegar nisso foi longo. Agora, vamos para o item B. O item B nos pede, escreva a fórmula estrutural do aldeído produzido na reação. Bom, a gente sabe que um aldeído é um composto orgânico. Produzido quer dizer que está no produto. Olha só, essa substância verde não é orgânico, H2O não é orgânico, K2SO4 não é orgânico, o único orgânico é esse aqui, então esse é o nosso aldeído. Vou marcar aqui que ele é o aldeído. E, bom, para a gente escrever a fórmula estrutural do aldeído produzido, eu colocaria na resposta, está vendo que não tem mais espaço para isso, mas eu colocaria, saiba, lá no gabarito, porque no gabarito tem espaço para isso. Você colocaria assim, ó, fórmula estrutural do aldeído produzido na reação, ou fórmula estrutural do aldeído. Então, a gente começa colocando os 2 carbonos que estão aqui. Ó, porque são 2, tá aqui. Ótimo. Você lembra como que é um aldeído? Um aldeído é carbonila em carbono primário. Então, eu vou pôr aqui a carbonila num carbono primário, tá aqui, ele é um carbono primário. E o resto são hidrogênios. E aí, eu vou colocar os 3 hidrogênios que faltam aqui. Essa é a fórmula estrutural do meu aldeído, ó, C2, H4, ó, 3 mais 1, 4, e 1, ó, tá aqui o meu aldeído. E para a gente fechar a questão e o resto da letra B, vamos ver o que nos disse a pergunta. Explique como a variação de cor observada no dispositivo pode ser utilizada para estimar a concentração de etanol na amostra analisada, considerando a estequiometria da reação. Para a gente entender a cor verde, a gente tem que ir para a equação de novo, olha só. A gente sabe que esse aqui é o etanol, vou pôr ele aqui. Observa que na equação nós temos etanol, que é um reagente. Essa reação acontece e produz um composto verde.
Então, a gente pode perceber que quando tiver etanol, vai ter reação e vai ficar verde. Então, a pergunta é como acontece a variação de cor no dispositivo para estimar a concentração de etanol na amostra. Então, o que a gente pode entender? Quanto mais reagente, mais produto. Isso é lógico na equação química, não é? Então, quanto mais etanol, maior vai ser a variação de cor ou mais intensa vai ser a cor verde, considerando a reação química fornecida pela banca. Então, mais do que elaborar a resposta, eu espero que você tenha entendido a ideia. O etanol, sendo um reagente, quanto mais reagente eu tiver na reação, mais produto eu vou ter. Então, agora eu vou montar a resposta para a gente. Só para organizar, veja só. A reação com etanol, que é um reagente, ó, forma um produto de cor verde, que é esse daqui. Quanto maior for a concentração de etanol na amostra, maior a intensidade da cor verde, porque mais produto tem. A gente fecha agora a resolução da questão número 6 do processo seletivo de medicina da Faculdade Santa Marcelina, mais uma questão da banca VUNESP. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve no canal para receber notificação de quando sai as próximas questões desta banca, que é uma excelente banca para você treinar tudo de química, porque afinal de contas, com 10 questões, a banca pode cobrar tudo que tem importante na química para a VUNESP. Bom, e se você conhece alguém que vai prestar essa prova, encaminhe esse vídeo para o seu amigo se ele precisa fazer revisão de provas. A questão número 7 nos trouxe como enunciado: o cloreto de amônio, NH4Cl, é um composto utilizado em tratamentos veterinários para promover a acidificação da urina de animais, fazendo com que a incidência de formação de cálculos renais diminua. O íon amônio sofre hidrólise e produz H+, conforme a equação de sequências de reações. Então, você tem aqui o sal dissolvido em água, fica os íons dissolvidos. O íon amônio reage com a água, liberando hidróxido de amônio e H+, e tem um KH, que é a constante da hidrólise. E a pergunta a que função inorgânica pertence o cloreto de amônio? Então, a primeira parte aqui, vou responder aqui em cima dessa vez, porque a questão tem um outro formato. A função inorgânica do NH4Cl, você sabe qual que é? Esse é um sal. E antes de eu seguir para o item B, responde uma coisa aqui nos comentários. Você sabe diferenciar bem um ácido de uma base, de um sal e um óxido, do grupo das funções inorgânicas? Comenta aqui para mim se você domina esse conteúdo, porque aparentemente todas as provas da VUNESP estão fazendo pelo menos um dos itens essa pergunta: qual é a função inorgânica de alguns dos compostos? Vamos continuar agora a leitura da pergunta do item A. O que ocorre com a concentração de íon amônio dissolvidos quando uma base é adicionada ao equilíbrio químico? Olha, o texto disse para você que vai adicionar uma base e não especificou que base que vai ser adicionada. O que é que você tem que saber se você presta a banca aqui, ó, da VUNESP? Toda base em solução aquosa desprende íon OH-. E quando você olha para o equilíbrio que tem aqui, não tem OH-, ele não é um íon comum, ele é um íon diferenciado, ele é um íon que reage. E ele não reage com qualquer coisa, não, ele reage com H+, ele é um íon que reage com o H+ do equilíbrio químico. Então, nessa questão, olha só, a minha resposta até que é curta, mas o pensamento, a lógica por trás para responder esse exercício é muito importante e isso cai muito, você tem que estar atento. Olha só o que acontece. Toda vez que você adiciona uma base, a base libera OH-, esse OH- nesse exercício, nessa questão, não é um íon comum, é um íon que reage com o H+ do equilíbrio. Então, a base vai retirar o H+ do equilíbrio. Como a base retira o H+ do equilíbrio, você lembra o que acontece com o equilíbrio químico quando você retira um dos membros do equilíbrio? Retirou, tem que repor. Lembra o joguinho de palavras das nossas aulas de equilíbrio? Bom, se você tiver dúvida com isso, deixa o comentário aqui também. E se você acha que é válido fazer uma aula de deslocamento e equilíbrio, escreve aqui para mim. Faz essa sugestão de vídeos para mim. Sugiro um vídeo sobre deslocamento de equilíbrio. Bom, beleza. Vamos responder essa questão. O H+ foi retirado do equilíbrio, ele precisa ser reposto. Então, o equilíbrio é deslocado para a direita, para repor o H+. Então, isso eu vou colocar na minha resposta. Olha, o que ocorre com a concentração de íon amônio? A gente vai responder se aumenta ou diminui.
E para explicar por quê, é por conta do deslocamento de equilíbrio. Então vamos lá, começando a montar a nossa resposta. A concentração do íon amônio, aí você tem que pensar se aumenta ou diminui. Ó, se o equilíbrio vai para a direita, a concentração do íon amônio diminui. Vou explicar. Pois a adição de base desloca o equilíbrio químico para a direita, consumindo o íon amônio que tinha na reação e diminuindo, portanto, a sua concentração. Olha, esse texto está suficiente para o meu gabarito. Se você não quiser usar o termo direita e esquerda, você pode dizer que desloca o equilíbrio para o lado dos produtos. Eu queria que você notasse que a resposta até é curta, mas a lógica por trás importa demais. E isso aqui, que eu anotei aqui embaixo, é a lógica da resolução dessa questão. Feito todo o item A, vou agora para o item B. Considerando que solventes não participam do equilíbrio, então a água não entra no equilíbrio, escreva a expressão da constante do equilíbrio KH para a hidrólise do íon amônio. Bom, a reação que está em equilíbrio é essa aqui. O próprio texto me orientou, não ponha água na constante do equilíbrio. E, enfim, na letra B, escreva a constante do equilíbrio. Montei ela aqui e você lembra como monta a constante do equilíbrio? Produto em cima, reagente embaixo. Você põe esse colchetes para indicar concentração. Então, você anota a concentração do hidróxido de amônio multiplicada pela concentração do H+, dividido pela concentração dos reagentes. Então, a gente guarda, ó, KC é produto sobre reagente. Como aqui é a constante H, constante da hidrólise, é o produto sobre reagente da hidrólise. E aí, não pode pôr a água, porque a própria questão nos orientou que solventes não entram na constante da hidrólise. Pronto, é só isso o item B, pelo menos esse primeiro pedaço. Agora, a gente vai para a segunda parte do item B. O pedido foi: calcule o pH de uma solução que apresenta a concentração de íon amônio igual a 2 vezes 10 a menos 1. E aí, olha só, gente, para a gente saber aqui, a gente tem que lembrar que nas equações do equilíbrio químico tem algumas particularidades importantes. Olha só. A gente sabe, segundo o nosso texto, que no equilíbrio a concentração do íon amônio é 2 vezes 10 a menos 1. Vou até por aqui. A concentração da água não vai importar porque não entra na constante da hidrólise, como a própria questão já avisou. E a gente não sabe qual vai ser a concentração do hidróxido de amônio no equilíbrio, nem a concentração de H+. E a gente sabe que elas vão ser iguais porque a proporção é de 1 para 1. Sobre o equilíbrio químico, o que acontece de especial aqui é que a relação que está aqui, o tanto que tem desse e o que tem desse, seguem uma proporção estequiométrica. É 1 para 1. E aí a gente vai substituir na constante da hidrólise. Substituir naquela que a gente acabou de montar. Olha só, o KH é 5 vezes 10 a menos 10. Beleza. A concentração do hidróxido de amônio é X. A concentração do H+, também é X. E nós vamos dividir isso aqui pela concentração do íon amônio que a questão ofereceu, que é 2 vezes 10 a menos 1. Ô, gente, tá caindo muito esse tema para vocês. Olha, no primeiro semestre, eu fiz pelo menos 5 questões das minhas mentorias sobre esse assunto em provas da VUNESP. Isso cai demais. Esse é um conteúdo que você vai estudar agora no segundo semestre, então olhos muito atentos quando essa matéria começar. Equilíbrio químico cai demais. Agora, vamos multiplicar em cruz. Isso aqui vai ficar que x² é igual a 2 vezes 5, moçada, é 10. 10 a menos 10 e 10 a menos 1. Esse 10 que está aqui está sem potência, eu posso colocar potência 1. Ó, ficou aqui menos 1, mas na verdade é 10 a menos 10 esse aqui, hein? O PowerPoint às vezes dá arma assim comigo. Vou me livrar 10 a primeira e 10 a menos 1 e vou ficar com x² igual a 10 a menos 10. Bom, para tirar esse x², vou aplicar raiz dos dois lados e vou chegar aqui, x é igual a 10 a menos 5. Se x é 10 a menos 5, quer dizer que a concentração de H+, ó, lembra? A concentração de H+ é 10 a menos 5 mol por litro. O pedido não foi esse, o pedido foi qual é o pH. E aqui, gente, tem a fórmula do pH, mas você pode responder direto. Só porque a concentração de H+ é 10 a menos 5,
o pH igual a 5. E olha, isso faz muito sentido. O próprio texto abordava, no começo dele, que a presença do íon amônio deixava a solução ácida, promovia a acidez. Essa é uma questão chave, essa é uma questão que te mostra qual a importância e qual o nível de profundidade que você tem em conhecer equilíbrio químico. Olha, eu vou dizer que são 3 E's que caem demais em bancas da VUNESP: estequiometria, equilíbrio químico, esterificação. São os 3 E's favoritos da Unesp. Bom, se você ainda não está inscrito e quer receber notificação de quando saem os próximos vídeos resolvendo essa prova, se inscreve no canal. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho de equilíbrio, deixa um comentário aqui também. O enunciado da questão número 8 nos trouxe: pesquisas recentes têm investigado a redução eletrolítica de íons nitrato em amônia, de massa molar 17 grama-mol. O método proposto é ambientalmente sustentável, pois usa uma fonte de eletricidade limpa e pode se tornar um método alternativo para o tratamento de esgoto contaminado por esse íon. Além disso, o produto formado, a amônia, é insumo importante para a indústria química. A figura apresenta a eletrólise aquosa dos íons nitrato, segundo o método proposto: produção de amônia a partir de nitratos por eletrólise com energia solar. Então, você tem aqui a energia solar, aí você tem uma série de reações químicas que a gente vai olhar com calma, mas vamos lá. Os potenciais de redução das reações envolvidas em condições padrão são, tem os 2 valores oferecidos aí pra gente, e a pergunta A: o compartimento no qual ocorre a reação de oxidação possui pH ácido, básico ou neutro? O que a gente precisa lembrar aqui é que nos processos eletroquímicos, o ânodo é o lugar que acontece a oxidação e o cátodo é o lugar que acontece a redução. Aquela história de alguma coisa ser ao contrário é só nos polos. E como estamos falando de eletrólise, você pode até confirmar o polo aqui, ó, cátodo, polo negativo, ânodo, polo positivo, a própria figura te indica. Mas olha a pergunta: compartimento ocorre a oxidação, então é esse do lado esquerdo da figura. Para a gente saber se o pH vai ficar ácido, básico ou neutro, a gente pode olhar a semi-reação indicada aqui, que é essa daqui. Veja só, ela é uma semi-reação que está liberando H+. Portanto, gabarito da alternativa A, o compartimento que ocorre oxidação possui pH ácido. E como é que a gente descobriu isso mesmo? Porque na semi-reação libera H+, e quando tem excesso de H+, eu tenho um pH ácido. Fim dessa parte do A. Calcule em volts o valor da DP que deve ser superada para que ocorra a eletrólise. Moçada, para responder essa pergunta, a gente vai fazer igual nas eletroquímicas. Olha só, equação espontânea geraria um valor de DDP aqui. Bom, então eu tenho que fazer uma DDP maior que essa. Então, eu devo gerar uma DDP maior que essa. E como que a gente faz esse cálculo? A gente faz o maior, a gente pega o potencial de redução do maior, o maior deles, né, que foi oferecido, e desconta o potencial de redução menor. Então, a dica é E maior menos E menor. Então, fazendo o cálculo aqui, entre esses dois, o maior é o mais 1,23, menos o menor, e o menor é mais 0,88. Moçada, jogo de sinal, né? Mais 1,23 menos 0,88. Você vai fazer o cálculo e vai chegar em 0,35. Então, o valor da DDP deve ser superior a 0,35 volts. Fechamos o item A, vamos agora ao item B. A pergunta foi: escreva a equação global que representa a eletrólise aquosa dos íons nitrato produzindo amônia. Como é que nós chegamos na equação global? Eu tenho que somar as duas etapas. E lembra, em eletroquímica, para somar as etapas, tem que sumir o elétron. E para sumir o elétron, tem que estar um nos reagentes e um nos produtos. E além disso, tem que estar com as mesmas quantidades. Olha que a questão que é da gente. A gente quer íon nitrato produzindo amônia. Então, a gente quer essa equação que está aqui desse jeito que ela está. Nitrato nos reagentes, olha só, e a amônia no produto. Então, aqui a gente vai ter que inverter a de baixo.
E além de inverter ela, a gente vai ter que dobrar. Então, ó, vamos organizar. Ó. A primeira eu vou manter. A segunda eu vou inverter e multiplicar por 2. Por que isso? Para trocar o elétron. Então, vou fazer o seguinte, vou copiar a primeira. Copiada a primeira, agora eu vou inverter a segunda, quem é reagente vira produto, e ainda multiplicar por 2. Eu vou começar colocando a flecha aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. O H2O, que era produto, agora é reagente, multiplicado por 2, era 2, agora passa a ser 4, H2O. A gente só multiplicou por 2 a segunda, porque a nossa intenção era cancelar o elétron. Foco é cancelar o elétron, as outras coisas cancelar, melhor ainda. Observa cancelado o elétron, a gente vai quase cancelar a água. Nos reagentes tem 4 e no produto tem 3, vai ficar uma água aqui nos reagentes. H+, tem 9 nos reagentes e 8 nos produtos, vai ficar um H+ aqui nos reagentes. Então, organizando o que não cortamos, olha só. Nitrato, mais H+, mais água. Quer dizer, o ácido nítrico na presença de água, formando amônia e ainda gás oxigênio. Se você está em dúvida se está certo, é só conferir a quantidade de átomos. Ó, um nitrogênio. 3 oxigênios mais 1 aqui, 4 aqui, 2 vezes 2, 4. 3 hidrogênios, 2 mais 1, 3. Total de carga nos reagentes. Uma é menos 1 e a outra é mais 1, total 0. No produto também, pronto, a equação global é essa daqui, que eu acabei de indicar no final para vocês. Eu colocaria nas respostas como que eu cheguei na equação global e deixaria bem claro que a equação global é essa daqui. E essas foram as maneiras ao que eu fiz com cada equação para chegar na global. E ainda a pergunta, calcule em Faraday a carga elétrica necessária para produzir 850 gramas de amônia. Bom, para a gente fazer o cálculo da carga em Faraday, a gente vai pegar a equação que tem amônia e que tem elétron, porque quem me permite fazer os cálculos com carga é a quantidade de elétrons. Vou pegar a primeira equação, olha o que eu vejo. A cada 8 mols de elétrons, 1 mol de amônia. Então, vamos anotar isso, ó. 8 mols de elétrons está para 1 mol de amônia. Então, lembra do cálculo estequiométrico? Aqui é 8 mol de elétron para cada 1 mol de amônia. Aqui eu quero saber qual é a carga em Faraday. E aqui eu pego de condição do exercício os 850 gramas de amônia, que é a pergunta que está aqui. Aí a gente tem que verificar se precisa converter ou não. 1 mol de amônia convertendo em grama, a questão deu aqui no começo pra gente, olha só. 17 gramas por mol, vou por aqui, e é 1 mol só. E cada mol de elétrons tem uma carga de 1 Faraday. Como são 8 mol de elétron, marco 8F. Enfim, vou executar o cálculo aqui, isolando x, vai ser igual a 8, que multiplica 850, que divide 17. Você faz essa conta e chega em 400 Faraday. Essa, então, é a resposta da carga em Faraday necessária para produzir 850 gramas de amônia. Se você chegou até agora do vídeo e ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo para fazer o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é valioso para o YouTube, para estudantes como você. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve no canal para receber notificação de quando sai todas as questões dessa prova e de tantas outras provas que a Fundação VUNESP está publicando agora e que você pode utilizar essas questões para fazer revisão para a sua prova. Então, vamos à resolução da questão número 9. No primeiro filme da trilogia De Volta para o Futuro, um carro transformado em máquina do tempo utilizava plutônio como combustível nuclear para a geração de energia. O isótopo plutônio 239 é produzido em reatores nucleares a partir do urânio 238, conforme a sequência de reações a seguir. Tem uma, tem outra e depois. O plutônio 239 produz energia a partir de uma possível reação nuclear equacionada a seguir. Finalmente a pergunta, letra A, calcule o número de nêutrons em um núcleo de urânio 239. Então, para a gente começar a resolução dessa questão, o aluno precisa ficar atento que essa informação aqui, ó, é um traço, um travessão, não é um sinal de menos. A questão, vou responder o item A aqui em cima,
Tá me pedindo para calcular o número de nêutrons desse urânio, não é qualquer urânio. Bom, para a gente calcular o número de nêutrons, a gente tem que ir até a tabela periódica e pegar o número atômico do urânio. E aqui você pode ver a tabela periódica que aparece na maior parte das provas feitas pela banca da VUNESP. Você vai procurar o urânio, você vai encontrar ele aqui, ó, nessa parte de baixo. E você encontra dois números, o 92 e o 238. Para você saber qual você está procurando o número atômico, ele fica escrito em cima. Só lembrando que o número atômico é representado pela letra Z e indica a quantidade de prótons de um átomo. Vamos voltar para a questão agora. Então, fomos lá na tabela periódica e agora eu trouxe para a nossa resolução o número atômico do urânio 92. Eu não sei se você lembra, mas lá na tabela tem o isótopo mais comum. E aqui o pedido foi sobre o isótopo 239. Então, para calcular o número de nêutrons dessa espécie química, o aluno tem que lembrar que A é igual a P mais N. O A é o número de massa, que neste caso é 239. O P é o número de prótons, que é o número atômico, que neste caso 92. Falta o N, então você vai fazer um cálculo e vai chegar que o número de nêutrons é igual a 147. Respondida essa primeira parte do item A, vamos à sequência do item A. Dê o valor de x, correspondente ao número de partículas beta 0 e menos 1, emitidas na transformação do urânio 239 em plutônio 239. Então, essa mencionada, essa aqui, ó, urânio 239 convertido em plutônio 239. Então, o seu olhar é só para essa equação. Para a gente fazer o cálculo de quantas partículas beta foram emitidas, a gente vai fazer a conta só embaixo. Vem cá comigo, ó. 92 do urânio, que é o número que está aqui embaixo, é igual, a flecha é como se fosse igual, x, que multiplica menos 1, tá aqui, e ainda 94. Bom, x vezes menos 1 dá menos x, vem para cá x, 94 para lá, menos 2, menos 92, x igual a 2. Então, quantas partículas beta são emitidas? 2. São emitidas 2 partículas beta. E agora, a gente está pronto para a resolução do item B. Qual é o nome da reação de geração de energia a partir do plutônio 239? Então, para a gente lembrar, aqui o enunciado diz para a gente, olha, o plutônio 239 produz energia a partir de uma reação nuclear. E por que que isso é uma fissão nuclear? Veja só, quando o nêutron atinge o plutônio, número atômico 94, ele é quebrado em dois átomos menores. Um deles é o estrôncio, que está aqui. O outro é esse átomo E, que vão perguntar sobre ele no restante da pergunta B. Bom, essa é uma reação que libera muita energia e às vezes vem escrito aqui energia, tá? Eu, a princípio, até pensei que esse E era E de energia. Bom, vamos agora ao restante da pergunta B. Escreva o nome do elemento representado pela letra E na equação da reação sofrida pelo plutônio 239. A gente vai fazer conta e primeiro a gente faz a conta em cima para saber qual é o número de massa do elemento. Mas isso a gente vai resolver só por curiosidade, não precisa responder isso, porque a pergunta é qual é o nome do elemento. Olha o esquema que você vai fazer, não precisa pôr na resposta, hein? Ela conta em cima, ó, 239 mais 1, que é o plutônio mais o nêutron, vai dar o número de massa do elemento E, que você não sabe quanto é, mais 94, mais 2 que multiplica 1, que é 2. Então, aqui vai dar 240, aqui vai dar 96. Esse é o valor do A. O A, então, é 240 menos 96. Isso dá 144, que é o número de massa. Mas a pergunta foi sobre qual é o elemento, então eu tenho que fazer a conta embaixo. Então, essa conta embaixo eu vou deixar aqui indicada na resposta. Por que que nós temos que procurar o Z do elemento E, o número atômico do elemento E? Porque é o número atômico que é a identidade do átomo. Se eu quero saber qual é o átomo, eu procuro o número atômico dele. Então, você vai fazer a conta lá embaixo, ó. 94 mais 0. 94 é o número atômico do plutônio. 0 é o número atômico do nêutron. É igual a o número atômico que eu quero descobrir, 38, mais 2 que multiplica 0. Então, seguindo o cálculo, 94, 38 vem para cá, é igual a Z, e Z é igual a 56. Ótimo, respondi o número atômico, mas não respondi a pergunta. Eu preciso encontrar o número atômico. Para você encontrar o número atômico, você tem que ir de novo lá na tabela periódica e procurar qual é o elemento de número atômico 56. Vamos lá.
Bom, a gente já viu que o número atômico fica aqui, e vamos procurar o número atômico 56, ele está justamente aqui, olha só. E para você saber o nome, ó, o nome fica embaixo do símbolo, esse é o elemento bário. Então, vamos lá na resposta. Moçada, eu trouxe de volta agora, vamos responder qual é a pergunta? O elemento é o bário. Talvez para ficar mais elaborado a resposta, responde o elemento E é o elemento bário. Se você gostou de assistir resoluções como essa, se inscreve no canal, está saindo sempre questões com resoluções de questões de banca da VUNESP. Isso pode ajudar na sua preparação para as provas do final do ano que estão por vir. Vamos agora à resolução da questão número 10. 3 recipientes contendo líquidos propanal, propanona e propan-2-ol foram submetidos a 2 testes para identificação. Para isso, uma fração de cada um desses líquidos foi colocada em um tubo de ensaio diferente, tubo 1, 2 e 3. No primeiro teste, os líquidos foram aquecidos até a ebulição e foram anotadas as respectivas temperaturas de ebulição, T. Após os líquidos resfriarem, foi realizado o segundo teste, que consistiu na adição da solução oxidante de permanganato de potássio com ácido sulfúrico a cada um dos tubos. A tabela traz os resultados obtidos para os 2 testes. Tubo 1. Primeiro teste, temperatura de ebulição. 48 graus e formação de substância ácida na presença da solução oxidante. Tubo 2, uma nova temperatura e um novo resultado na presença do permanganato. Tubo 3, nova temperatura de ebulição e não houve reação. Pergunta A, finalmente. Que tubo de ensaio 1, 2 ou 3 contém um líquido com menor pressão de vapor? Para responder essa primeira parte do item A, o aluno precisa lembrar o que significa pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão que um vapor faz quando um recipiente fechado, o vapor, encontra em equilíbrio com o próprio líquido. Bom, a definição é um pouco complexa e um pouco demorada. Para a gente responder a maioria das questões que a banca da VUNESP faz, basta você pensar assim, ó, a pressão de vapor está relacionada com a tendência em evaporar. Quando eu for responder quem é que tem a maior ou menor pressão de vapor, eu vou pensar quem tem maior ou menor tendência em evaporar. Feita essa tradução, vamos chamar assim, a gente escolhe a questão. Vamos com calma. Olha, o texto nos pediu quem é que tem a menor pressão de vapor. Menor pressão de vapor significa que tem menos vapor? Poxa, se tem menos vapor, é porque evaporou menos? Quem evaporou menos dentre esses aqui? Para a gente saber quem evaporou menos, a gente vai olhar a temperatura de ebulição. É o tubo 2. Por que isso? Como ele tem maior temperatura de ebulição, ele evapora menos, tem menos vapor, portanto, menor pressão de vapor. Então, organizando a nossa resposta aqui, isso vai ficar assim. O líquido com menor pressão de vapor é o do tubo 2. A banca não pediu para a gente explicar por quê e o critério de provas nem apareceu a explicação. Mas se você quer responder outras questões que aparecem na banca da VUNESP, você vai guardar assim, ó. Você pode usar a seguinte estratégia. Quanto maior a temperatura de ebulição, menos o líquido ebule, menos ele evapora. Se ele menos evapora, tem menos vapor. E se tem menos vapor, é menor a pressão de vapor. Você pode guardar o contrário também. Vamos organizar o contrário. Vou pôr o contrário aqui. Substâncias que tenham baixas temperaturas de ebulição evaporam fácil. E se evapora fácil, tem mais vapor. E se tem mais vapor, é maior a pressão de vapor. Por que a gente focou no menos? Porque a pergunta foi essa. Quem tem menor pressão de vapor? O menor pressão de vapor é sobre aquele que tem a maior temperatura de ebulição. Então, a maior temperatura de ebulição, menor pressão de vapor. Feito esse primeiro pedaço do item A, vamos para o restante do item A. Olha só. Qual tipo de isomeria plana existente entre propanal e propanona? Ô, gente, a pista já está dada. Um é al, de aldeído, e o outro é ona, de cetona. Prop são 3 carbonos, eu não preciso nem desenhar as moléculas. Já me disse que são isômeros. A pergunta foi, qual é o tipo de isomeria existente? Você responde, propanal e propanona são isômeros de função. Como é que o aluno percebe rápido que são isômeros de função? Primeiro, ele precisa entender. Se a pergunta foi qual é o tipo de isomeria, então são isômeros. Mas se ficou em dúvida, se ficou achando que pode ser um peguinha,
vale a pena você desenhar a molécula. Eu vou desenhar aqui o propanal. São 3 carbonos e um aldeído na ponta, aqui, ó. E o resto hidrogênios, ó, 3 aqui, 2 aqui. Esse é o propanal. Agora, a propanona também são 3 carbonos, só que a carbonila fica em carbono secundário, quer dizer, aqui no meio. 3 hidrogênios aqui e 3 aqui. Observa, ó, são isômeros. Tem 3 carbonos, são 3, 2, 6 hidrogênios, 3 e 3, 6 hidrogênios e um oxigênio, são isômeros. A diferença entre eles é que um é um aldeído, terminou com al, e o outro é uma cetona, terminou com ona. Respondida a questão, já vai para o item B. Essa é a 10ª questão, é a última questão dessa prova, com 10 questões de química. Inclusive, se você perdeu a primeira questão e quiser olhar o vídeo dessa primeira questão, vou deixar um link aqui para vocês acessarem o vídeo. Agora, olha o item B. Qual é o líquido no tubo 1? Para a gente responder qual que é o líquido no tubo 1, a gente tem que lembrar quais são os candidatos. Vamos voltar aqui, ó. Para a gente lembrar os candidatos são propanal, um aldeído, propanona, uma acetona, e propan-2-ol, que é um álcool secundário. Para a gente saber que é um álcool secundário, tem que montar a cadeia e perceber que tem 3 carbonos e a hidroxila, o OH, está ligado no segundo carbono. Então, esse carbono que está no meio de 2 é um carbono secundário. Você monta, e com a experiência você vai montando a molécula de cabeça, mas por enquanto não precisava montar, pelo menos por enquanto. Vamos dar uma olhada. A pergunta é: qual é o líquido presente no tubo 1? Olha o que aconteceu no tubo 1. No tubo 1, a gente sabe que ele tem uma grande pressão de vapor, porque é um líquido que evapora muito fácil, mas olha o que avisou para a gente, que na solução oxidante forma substância ácida. Qual desses daqui, na presença de um oxidante, se transforma em um ácido? Aqui o aluno precisa lembrar das reações orgânicas. Qual é a substância que pode virar um ácido, especialmente um ácido carboxílico? É o aldeído. Então, eu só preciso responder qual é a molécula. Mas por que eu vou responder que é o aldeído? Porque na oxidação deste aldeído, ele vai virar um ácido carboxílico. Então, lembra, ó, álcool primário, oxidando vira aldeído, oxidando vira ácido carboxílico. Mas aqui, para essa pergunta, eu só precisava responder. O líquido no tubo 1 é o propanal. E para a gente fechar o item B, represente a transformação ocorrida no tubo 2, utilizando o seguinte esquema: nome da substância, oxidante, nome da substância e H2O. O líquido 2, lembra que os candidatos são propanal, propanona e propan-2-ol. A gente já sabe que no tubo 1 é o propanal, tá aqui, tubo 1. No tubo 2, ou é propanona ou é propan-2-ol. No tubo 2, olha o que o texto me observou, que o tubo 2 tem a formação da substância presente no tubo 3. E o tubo 3, na oxidação, na presença de um oxidante, ele não reage. Então, quem é o tubo 2? Quem é a substância que vai transformar em uma nova substância? Acho que já ficou meio evidente que aqui a substância vai ser a substância 2, se transformando na substância 3. E aí, para você saber quem é quem, aqui, olhando para as moléculas, olha o que você tem. Você tem a molécula de álcool secundário, propan-2-ol, se transformando na substância 3, que é a substância 3 é a propanona. Vou até por aqui a propanona, esse aqui é o propan-2-ol. E eu só tenho que representar a reação. Então, vamos lá. Estou organizando sua resposta. A transformação ocorrida no tubo 2 foi propan-2-ol, na presença de um oxidante, vira propanona e água. Aqui, se o aluno domina muito as reações orgânicas, ele ganha muito tempo. É uma questão de reação de oxidação de álcool, então é uma reação muito frequente em provas de vestibulares. E se o aluno domina bem a oxidação de álcool primário e de álcool secundário, ele olhou para essa questão e já sabia qual desenho que ela ia ter. A gente encerra agora os 10 vídeos de resolução de questões da prova da banca VUNESP, da Faculdade Santa Marcelina, processo seletivo de medicina de segundo semestre de 2026. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções e se você tiver interesse em receber notificação de quando sai mais vídeos, se inscreve no canal. E se você quiser fazer parte do clube de membros, lá você recebe antecipadamente a resolução de questões desta banca e até algumas questões exclusivas. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!